Ainda sobre o termo glicemia, a gente tem algumas derivações para ela também. Por exemplo, o que é o índice glicêmico? Glicemia vem de glicose. Então, índice glicêmico é o fator que diferencia os alimentos de acordo com a quantidade de moléculas de glicose, né, presentes em cada um desses alimentos, está relacionado com a glicemia. Então, por exemplo, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho o índice glicêmico, tá, ó, da classe verde, que significa que é baixo, que é menor que 55, tá, ó. Então, por exemplo, se você tiver no meio do dia, assim, mole, se você comer um tomate, você não vai, tipo, muita energia. Não, não vai. Por quê? Porque o índice glicêmico dele é baixo. E a gente sabe que a gente precisa de glicose, porque glicose é energia, tá? Daí a gente tem um médio, né, índice glicêmico, que é entre 56 e 69, que daí são, né, os aqui da classe amarela, e, né, o alto índice glicêmico, né, que tá aqui a parte vermelhinha, tá? Então a gente precisa tomar cuidado também para não fazer excessos, né, para não cometer excessos, tá? A glicemia capilar é o que permite acompanhar o nível de glicemia no sangue durante o dia, e o glicosímetro, como a gente viu, é aquele aparelho utilizado para verificação da glicemia capilar, tá? Aqui tem os valores, né? Esses valores, essa tabela, vocês também têm disponível no material onde a gente verificou os sinais vitais, então tem lá para vocês. Observem que aqui eu tenho valores, ó, pré-refeição, de 1h30 a 2 horas após a refeição, de acordo com a idade, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, maiores de 19 anos, que é o que mais a gente faz, né? Então, pré-refeição, ó, o que seria o padrão, né, para eu verificar no aparelho glicosímetro, ó, a glicemia capilar entre 70 e 110, tá? E assim sucessivamente. E esse aqui é o exame, tá? É um exame. Esse sinal aqui é o maior, tá? Ó, se fosse virado para cá, esse sinal é menor, desculpem. Esse sinalzinho aqui é de menor, tá? E esse aqui é o sinal de maior, tá bom? Então aí a gente pode estar fazendo esse comparativo. Aí a gente tem também, ainda utilizando o hipo e o hiper, a gente tem a hipotermia, né? Termia vem de térmico, né? Então, baixa temperatura. É uma queda significativa na temperatura corporal, né? Aqui, ó, menor que 35 graus Celsius. A pessoa pode morrer. Aí a gente vai ter mais informações quando a gente entrar em outras disciplinas para a gente falar a respeito da tríade da morte, tá? Mas se alguém quiser se antecipar e já quiser pesquisar um pouco sobre, a hipotermia faz parte dessa tríade da morte, ou seja, se você não interromper esse processo, seu paciente vai chegar a óbito. A tríade da morte é essa aqui, ó. Eu tenho hemorragia, com a queda de sangue, hemorragia é perda de sangue, né? Com a queda de sangue, eu vou ter o quê? Queda de temperatura, tá? E aí forma-se um ciclo com problemas de coagulação e acidose metabólica, tá? Então, esse é só uma prévia do que é a tríade da morte, mas só para vocês já irem se inteirando. E aí a gente vai ter o quê? A hipertermia, que é a alta temperatura. Nesse caso, nós temos outras derivações, né, de termos também usados para alta temperatura, como pirexia, e aí vocês já devem ter ouvido falar de show pirotécnico, né? Quando aconteceu aquela tragédia na Boate Kiss, que pegou fogo na boate, foi muito falado sobre isso, né? Sobre pirotecnia, show pirotécnico, que foi através de um show pirotécnico que a boate incendiou. Por quê? Porque piro é fogo em grego, né? Então, lá, ó, até coloquei para vocês aqui, ó, show pirotécnico na Boate Kiss. Então, fogo, calor, alta temperatura, tá tudo ali próximo, tá? E a hiperpirexia é sinônimo de hipertermia. Professora, qual que é o certo? Todos são certos, tá? As pessoas podem estar utilizando um ou outro. Pode acontecer de você chegar numa determinada instituição e ser usado pirexia, né? E não hipertermia ou hiperpirexia, tá ok? Aqui tem os valores, vocês também têm, né, esses valores naquele material de sinais vitais, tá bom? Ó? Então, fiquem atentos a isso.